Olá pessoal, hoje nós vamos ver um conceito bastante interessante quando o assunto é criação de gráficos, tá? Esse conceito nós vamos estudar hoje é a gramática dos gráficos, né? Que é um conceito que divide a criação de gráficos em 7 camadas, né? No qual ele fala que um gráfico nada mais é do que uma sobreposição de algumas camadas e cada camada tem o seu objetivo e tem o fim específicos. E em cima desse conceito de gramática dos gráficos surgiu um pacote bastante difundido na análise de dados, que é o pacote ggplot, né, que está disponível na linguagem R, e é justamente esse pacote que nós vamos utilizar hoje para ver como nós podemos criar gráficos de uma maneira mais intuitiva, que esses gráficos eles representem de fato o que nós queremos mostrar. Bom, aqui no RStudio, primeiro nós vamos fazer a importação, né, do pacote. Eu sempre importo o pacote Tidyverse porque ele traz todo um conjunto de recursos necessários para nós utilizarmos, inclusive o pacote ggplot. Mas você poderia simplesmente importar o pacote ggplot2, tá? Daria no mesmo. A questão aqui é, quando eu importo somente o ggplot, eu não consigo o recurso do pipe, que é o operador pipe, que é justamente esse operador aqui, tá? Então esse operador ele facilita bastante o trabalho no R, porque ele deixa o código mais intuitivo. Então por isso que eu sempre importo a biblioteca, na verdade, Tidyverse, tá? Eu importando a biblioteca Tidyverse, ele vai importar todos mais de um pacote, né? Inclusive o pacote ggplot, tá? Então a primeira parte nós já importamos, né? Já fizemos a importação dos nossos dados. A primeira camada lá da gramática dos gráficos é justamente a camada de dados, tá? Então essa camada ela nada mais é do que a camada que mostra quais dados nós vamos utilizar. Nesse caso aqui nós vamos utilizar o conjunto de dados mtcars, tá? Que é um conjunto de dados bastante comum, né, para exemplos no R. Tá? Ele mostra basicamente, né, o modelo de carro, a quantidade, o consumo dele, né, a milhas por galão, a quantidade de cilindros que esse modelo tem, a cilindrada. Aqui ele mostra também quantos cavalos tem esse carro, mostra o peso. Lá, mostra a quantidade o tempo que leva para isso fazer um quarto de milha, né, em segundos. Mostra aqui a quantidade, mostra se o carro ele a transmissão manual ou automática, tá? Mostra também questão de marchas e quantos carburadores ele tem, certo? Então esse conjunto de dados ele tem bastante informações, e se você quiser entender mais cada uma dessas variáveis, é só digitar no console a interrogação e o mtcars, tá? Que ele vai aparecer aqui um help, né, uma documentação, e ele vai mostrar justamente, né, o que significa cada uma dessas variáveis, tá? Então aqui nós temos só uma correção, né? O VS, na verdade, é o tipo de formato do motor. Se é o motor convencional, é um motor no formato V, tá? E aqui sim que a variável AM que diz que é se é uma transmissão automática ou manual, tá bom? Então a primeira camada, tá, que nós vamos utilizar é a camada de dados, tá? Então essa camada de dados, nossa primeira camada lá na gramática dos gráficos, e nós vamos utilizar justamente ela para fazer o nosso gráfico. Então vou utilizar aqui agora o operador pipe, tá? E agora eu vou para a minha segunda camada, que é a minha que é a camada da estética, né? Do aesthetics, tá? Então aqui eu começo a utilizar o ggplot. ggplot e essa função ela tem um argumento chamado AS, que é justamente de estética, né, de aesthetics. Então vou passar aqui primeiro qual minha variável x e qual minha variável y.
Bom, olhando para os dados aqui, vamos entender o que nós queremos primeiro estudar. Eu quero estudar o seguinte, eu quero saber se o consumo, tá? Então já sei aqui que autonomia, na verdade, né? Minha variável y será MPG. E eu quero estudar esse consumo, eu quero enxergar esse consumo variando a depender da cilindrada desse carro, que é a minha variável DISP. Então, minha variável x será minha variável DISP, tá? Seria displacement, né, no inglês, tá? Então, se eu clicar e executar esse código, olha só, ele já vai me retornar aqui a estética do gráfico, né? Todo os eixos, todo um background aí, tá? Então, essa camada, a segunda camada, a camada de estética, tá? Ele vai construir justamente digamos, o desenho inicial desse gráfico, tá bom? Então eu vou colocar o mais aqui, tá? Olha, agora perceba, a partir do momento que eu criei um gráfico com a função ggplot, né, um desenho de um gráfico, digamos assim, para eu adicionar novas camadas, eu utilizo o comando mais, tá? Então não é mais um novo comando, e sim eu estou dizendo para o ggplot que eu quero adicionar uma nova camada a esse gráfico. Então agora, a partir de agora, eu sempre vou utilizar o comando mais, tá? Então vou fazer um comentário aqui, que vai ser a segunda camada, que é a camada de estética, tá? E agora vou para a terceira camada, que é a terceira camada de geometria. No ggplot, para passar essa camada de geometria, nós digitamos primeiro geom, que é justamente de geometria. E nós escolhemos qual o tipo de geometria que nós queremos utilizar. Então nós digitamos geom, underline, e agora nós escolhemos o tipo de geometria. Que tipo de geometria pode ser? Por exemplo, poderia ser uma geometria diária, um gráfico de barras, tá? Pode ser uma geometria em branco, eu não quero colocar nenhum tipo de geometria, pode ser um box plot, pode ser coluna, contorno, enfim, pode ser densidade também, né? Se você quiser fazer um gráfico de densidade. Então tem diversas geometrias disponíveis, tá? E além disso, você ainda pode personalizar essas geometrias, tá? Então isso vai depender do tipo de análise que você quer fazer. No meu caso aqui eu quero a geometria de ponto, então eu coloco geometria geoPoint. Quando eu coloco, nesse caso aqui eu não vou precisar colocar nenhum argumento, porque eu não quero uma análise simples. Lembrando que se você quiser personalizar, você pode simplesmente ver a documentação dessa geometria, né? Digitando o sinal de interrogação geoPoint e consultando a documentação. Perceba que tem diversos argumentos, tá? Então, como eu não quero, eu vou colocar simplesmente aqui o geoPoint, ó. Percebam que aqui eu já tenho, né, um gráfico praticamente feito, né? E agora o que eu vou adicionar é somente mais camadas a esse gráfico para melhorar o desempenho desse gráfico, tá? Então, eu já tenho aqui um gráfico com o tom de azul, né? Então, para adicionar uma nova camada, eu coloco lá o sinal mais. Vou colocar um comentário que essa é a camada de geometria. Camada de geometria, e agora eu vou para a próxima camada, que é a minha camada de facets, tá? O que são facets? Primeiro, vamos entender aqui, ó. Eu vou colocar a função, vou utilizar aqui embaixo no console, tá? Eu vou utilizar a função view e vou colocar para visualizar esse meu data frame. Tá? Quando eu coloco essa função, ele já me aparece aqui de uma forma tabular, bem mais organizada, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse gráfico aqui. Inicialmente eu tenho esse gráfico que ele está pegando todos esses valores aqui. Tá? Ele não está fazendo distinção nenhuma em relação aos grupos desses carros. Então, essa camada de facets, o que é que ele faz? Ele pega esses dados aqui, tá? Pega esses dados e vai estratificar segundo um grupo que eu vou passar como argumento. Vamos imaginar o seguinte, eu quero
dividir, eu quero investigar esse grupo aqui, esses dados, e eu quero ver se essa relação de decaimento, né, do consumo à medida que a quantidade de cilindradas aumenta, ele permanece no grupo, tanto para carros que são transmissão automática ou manual. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar justamente essa camada de facets, tá? Aqui, ó, vou pegar esse gráfico e vou dividir, vou fazer uma estratificação pelo tipo de transmissão. Que o tipo de transmissão, se nós formos aqui, tá? Na documentação desse data frame, o tipo de transmissão está na variável AM, tá? Então, olha, como que eu faço isso para adicionar esse facets? Então, muito fácil, no ggplot é só digitar facets, e nós temos três tipos, na verdade. Esse nulo aqui, ele quando eu não quero adicionar nenhum tipo de facets, tá? Lembrando que não é obrigatório eu colocar não é obrigatório eu colocar todas as funções de todas as camadas, eu coloco apenas as camadas que utilizar, tá? Nesse caso aqui, nós temos o Facets Grid, que ele serve para estratificar o gráfico em mais de uma variável, né? Ele vai fazer justamente uma matriz de gráficos, tá? E nós temos o Facets Wrap, que ele vai estratificar os dados somente em uma variável. Eu vou estratificar pelo facets do tipo de transmissão, eu coloco o asterisco e o nome da variável, tá? Asterisco, espaço, né? E o nome da variável. Então, quando eu executar esse código, olha só como é que vai ficar, que legal. Ele vai me trazer o gráfico que antes estava único, agora ele está dividindo, trazendo o gráfico dividido pelo tipo de transmissão. Se é uma transmissão manual ou se é uma transmissão automática, tá? Então percebam que antes eu tinha um gráfico único e agora eu tenho um gráfico estratificado, tá? Lembrando que nesse caso aqui, vamos só dar uma olhada, o tipo de quando é 0 é automático e 1 é manual. Então percebam, se nós quisermos fazer uma análise, né, o tipo de transmissão automático tem um decaimento muito menor do que o tipo de transmissão manual, né? Perceba que aqui a curva, né, de economia ele cai muito rápido, né? Tem carros muito econômicos, tá? Ou seja, que faz a quantidade de quilômetros por litro que ele faz é muito grande, só que ele decai muito rápido a depender do tipo da cilindrada desse carro, enquanto que os carros automáticos eles têm um decaimento mais suave, tá? Então essa é uma das análises que nós podemos fazer, tá? Então, por exemplo, então essa é a camada de facets, né? Então vou comentar aqui, camada de facets. E agora nós vamos para a próxima camada, que a próxima camada é a camada das estatísticas, tá? Nesse caso aqui eu não preciso colocar nenhum tipo de estatística, né? Porque eu não quero fazer nenhuma conta em cima desse tipo de estatística. Mas eu posso colocar, ó, como é que eu coloco aqui no ggplot, eu digito stat, underline e o tipo de estatística. Eu posso colocar a estatística do boxplot, de contorno, de contagem, a densidade, enfim, tem essa identity, tá? Eu posso colocar as estatísticas dos quartis, né, do kkplot, enfim, eu posso colocar vários tipos de estatística, uma soma, eu posso fazer uma contagem de única, enfim, tem vários tipos de estatística. Eu vou utilizar essa aqui, só para não deixar em branco, vou utilizar essa geom smooth, tá? Olha só o que é que ela faz, ela vai me adicionar os intervalos de confiança dessa minha regressão. E percebam que, né, agora aqui eu tenho a linha, né, ele adicionou uma linha e também a linha de regressão, e eu também tenho esse meu intervalo de confiança. Percebam que aqui ele está me mostrando
uma mensagem que ele falou o seguinte, ó, eu estou usando esse método aqui. Que método é esse? Que é o método da regressão polinomial. Tá? Então, se eu quisesse passar... Não, eu não quero uma regressão polinomial, eu quero uma regressão linear. Então, ó, eu posso ter um argumento método, né, method, e eu coloco o ln, que ele vai me trazer justamente a estatística, né, de uma regressão linear. Perceba que agora é uma reta. Tá? Então eu posso colocar aqui também alto, que ele vai escolher o melhor ajuste, né, que é justamente essa regressão polinomial. Tá? Então tem vários tipos de estatística e nós podemos adicionar várias análises aos nossos gráficos. Tá? Então a próxima camada, depois da camada de estatística, é a... Deixa eu só comentar aqui, tem aqui a camada de estatística. E a próxima camada é a camada de coordenadas. Tá? Se eu quiser fazer alguma modificação nas coordenadas, nos sistemas de coordenadas, por exemplo, eu quero mudar, né? Óbvio que nesse caso, no nosso caso, não vai fazer sentido, mas eu quero mudar para coordenadas polares. Então eu utilizo o comando coord, né? Underline e o tipo de coordenada que eu quero utilizar. Se eu colocar a coordenada polar, eu vou fazer uma transformação nessa coordenada e percebo que meu gráfico agora ele vai estar em coordenadas polares. Só que não faz sentido para mim, né? Então eu posso, nesse caso, vou utilizar a coordenada cartesiana, que já era o padrão, né? Então percebo que aqui ele vai me trazer justamente as coordenadas cartesianas. Uma modificação de coordenada que eu uso bastante é a inversão de coordenada, né? Que é esse curve flip. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as coordenadas do eixo x e transformar nas coordenadas do eixo y e vice-versa. Então, ó, isso é bastante interessante quando eu quero né, trocar o eixo x pelo eixo y. Então eu uso essa transformação de coordenada. Então perceba que a variável disp antes estava no eixo x e agora ela está no eixo y. Tá? Então eu não vou utilizar essa, porque aqui para mim não faz sentido. Isso é bem interessante quando eu estou trabalhando com gráficos de barra, né, que eu quero deixar não barras verticais, eu quero deixar barras horizontais. Tá? Então não vou utilizar nenhuma transformação e vou deixar a coordenada cartesiana mesmo. Tá? Lembrando que eu não preciso adicionar não precisaria adicionar, né? Eu estou adicionando simplesmente por efeitos didáticos. Então aqui eu tenho a camada de coordenadas. Bom, agora eu tenho, depois da camada de coordenadas, eu tenho por fim a camada de temas. Essa camada de temas, ela nada mais faz do que modificar elementos estéticos do nosso gráfico. Como que nós podemos fazer isso? Nós temos a função tema, né, no inglês theme, e nós vamos modificando cada um dos elementos. Por exemplo, se eu quiser remover esse background, então eu digito aqui panel background, então element blank. Isso quer dizer que eu não quero mais esse background. Ele vai me trazer um gráfico sem nenhum background. Então, se eu quiser agora, por exemplo, adicionar uma linha aqui, né, nos meus eixos, eu posso fazer o axis, tá? Line, eu vou colocar uma linha, né, um element line. Então eu posso modificar aí esses meus elementos, tá? Os elementos de tema e os elementos estéticos. Se eu quiser, por exemplo, mudar, tá? Os elementos aqui do título do meu eixo. Então eu coloco o axis.título e element text, tá? E dentro desse element text eu vou fazer o que? Eu vou colocar os argumentos. Nesse meu caso aqui eu vou colocar face igual bold, tá? Que vai transformar em negrito, e vou mudar o tamanho dessa minha legenda. Eu vou colocar 12. Quando eu executo, percebo que agora eu consegui modificar, tá? Todos os meus eixos, né? Se eu quiser também modificar os rótulos, né, dos meus eixos, eu também coloco o axis
e texto, tá? Então eu coloco o elemento teste, eu vou colocar agora, mudar o tamanho dele, simplesmente vou colocar 8, tá? Então perceba que quando eu executo, eu mudo o tamanho desse meu eixo, tá? Então eu posso fazer todas as manipulações. E se eu quiser modificar de fato essa legenda, né, eu quero mudar esse nome, eu coloco a função labs, então eu coloco o X, eu coloco o meu título aqui, tá? Eu vou colocar cilindrada em, tá, em cúbico, né? E agora o meu Y, a legenda do meu Y será milha por galão, e eu posso também colocar o meu título, né? Título eu vou colocar consumo médio de veículos, né? Consumo médio de veículos. E eu posso também se eu quiser colocar um subtítulo, mas eu não vou colocar, tá? Então, quando eu executo aqui, então percebo que eu modifiquei, né, todos aqui, né, todos os meus elementos, e finalmente esse é o último, a última camada, né? Lembrando que eu posso também, tem esse tema aqui, né, tem essa função tema aqui, eu posso simplesmente pegar e modificar por tema já pré-configurado. Se eu colocar esse tema BW, o que é que vai acontecer? Percebam que agora ele vai me trazer um tema já pré-configurado. Tem vários desses tipos de tema, tem o Classic, tá? Então eu posso executar. Vamos lá. Então eu executo. Aí ele vai me mostrando já algumas configurações de tema, né? Tá? Então isso aqui você pode ir brincando, né? Mas nesse caso aqui eu quero uma coisa mais personalizada, então eu faço esse meu tema. Tá? Então perceba que aqui essa minha camada de tema. Opa, vamos lá. Minha camada de tema. E aqui eu faço a modificação dos meus títulos. Tá? Então basicamente esse é todo o código para criar um gráfico, né? Obviamente que existem diversas personalizações que nós podemos fazer, né? E cabe a nós aí brincarmos e estudarmos as possibilidades, né? O pacote ggplot ele é bastante flexível, ele permite bastante modificações, tá? E nós podemos utilizar e brincar bastante com esse tipo de gráfico, tá? Então qualquer dúvida que tenha ficado ou qualquer comentário, vocês podem deixar aqui nos comentários ou entrar em contato conosco pelo direct, que nós estamos sempre respondendo a dúvida de vocês. Tá bom? Até a próxima.